Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo? Vocês conseguem visualizar o slide? Sim, professora. Ah, tá. Então tá joia. Vamos então fazer a nossa revisão antes da avaliação, né? Hoje é o nosso quinto encontro da disciplina, o quinto e último encontro. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre, 9 semanas, de conteúdo. Vou tentar ser mais breve possível, realmente fazendo uma revisão geral da disciplina. E aí, qualquer dúvida, eu quero que vocês me interrompam, tá? Deixa eu ver aqui. Agora vai aparecer. Agora está aparecendo a minha imagem também, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, a nossa disciplina teve 9 semanas, né? Nós estamos indo aí para a 10ª semana, que são as avaliações. E aí nós vamos retornar lá naquela primeira semana, né, que vocês viram sobre a história da educação de surdos, como que começou, né, todo esse movimento da prática da língua de sinais, né, em todo o mundo, né? Então eu coloquei alguns materiais lá na primeira semana sobre surdez, sobre a história de educação de surdos. Então a gente vai relembrar algumas coisinhas. Eu queria relembrar com vocês, primeiramente, sobre o Congresso de Milão, né, que foi em 1880. Eu coloquei esse trecho que é da apostila da UFSC, né, que é referência em todo o Brasil, do curso de Letras Libras. Então, assim, a referência maior que a gente tem dos materiais que a gente mais utiliza são da UFSC, né, do Letras Libras. Então, se vocês voltarem lá na primeira semana, vocês vão conferir esse material que está na íntegra, né, aquele artigo que eu coloquei lá para vocês. Coloquei o link para vocês. Então, o Congresso de Milão, nós vamos relembrar o que foi esse Congresso de Milão. Teve uma live que eu fiz com vocês, que eu falei um pouquinho do Congresso de Milão. Em que momento ele aconteceu na história, né? Ele aconteceu lá em Milão, na Itália. Então, nesse momento lá, não só na Itália, mas em todo o mundo, a língua de sinais ela era uma língua muito utilizada já. Muitos surdos já estavam atuando como professores em salas de aula, já tinham a notoriedade, né, de ser um profissional ali especializado naquela língua, e praticamente os professores surdos, eles já tinham até mesmo assim, vamos dizer, reconhecimento em vários países. Não digo Brasil ainda, mas eu digo a nível mundial. Então, assim, começou-se uma preocupação com a oralização, que era aquele método do oralismo que eu falei uma vez para vocês numa live lá no início. O método do oralismo, que instigava que o surdo não poderia sinalizar, que ele poderia mesmo só falar. E aí começaram a ter várias discussões sobre qual seria o melhor método, né? O oralismo ou a sinalização, né? O uso da língua de sinais. E isso na educação estava no momento, lá em 1880, nessa época, estava num momento assim de muita perturbação, né, dentro da educação, por vamos dizer, qual educação seria melhor para o surdo?
Então, foi realizado esse congresso internacional com representantes de todos os países, né? Que foi na Itália. E aí, o que, que aconteceu nesse congresso? Tinham várias pessoas ouvintes e tinha apenas um surdo para votar, né? Então, o que, que aconteceu? A maioria dos votos foi a favor do oralismo. Então, foi algo assim que denotou uma, vamos dizer assim, um retrocesso para a comunidade sinalizante de todo mundo, para a comunidade surda, porque daí, a partir desse congresso de Milão de 1880, vamos dizer, proibiu-se o uso da língua de sinais. Então, assim, era argumentado ali, né, até esse trecho, né, nos traz ali que era argumentado que os surdos eram considerados preguiçosos, né, por não falar, por não ser estimulado a falar, e preferindo o uso da língua de sinais, né, e até o Alexandre Graham Bell teve grande influência neste congresso, porque ele era ali um dos mais, vamos dizer assim, que defendia o oralismo, né? Ele que foi o organizador, o que conduziu muitas discussões ali durante esse congresso. Então, os defensores da língua de sinais não estavam ali, estavam em grande maioria os defensores do oralismo. Então, esse congresso, né, tinham ali, 164 representantes presentes ouvintes, apenas 5 dos Estados Unidos foram contra o oralismo puro. Então, apenas 5 votos foi contra, né, essa determinação de ter nas escolas somente o oralismo e não mais a língua de sinais. Então, nós tivemos esse momento do Congresso de Milão, que foi a proibição da língua de sinais, né, em grande parte dos países. Praticamente foi considerada ali uma decisão, né, que todos os países presentes, a representação de todos os países, eles deveriam seguir o que foi decidido no Congresso e então não utilizar mais a língua de sinais em sala de aula, e sim somente o oralismo. Então, foi algo que marcou profundamente a comunidade surda de todo mundo, né, de tantos países que já tinham lutas, já tinha ali vamos dizer, o reconhecimento da língua de sinais, já tinha registros das línguas de sinais de outros países, e esse momento foi um momento que realmente marcou a história. Alguma pergunta, meninas? Por enquanto, não, professora. Ah, sim, entenderam então, né? Só para a gente relembrar, isso daí foi no início da disciplina, né, que nós trabalhamos. Então, assim, é importante que vocês tenham conhecimento sobre esses fatos históricos que realmente tiveram consequência até nos dias de hoje, tá? A gente vai entender até mesmo por que que realmente surgiu, depois desse momento, foram 100 anos, mais ou menos, de proibição da língua de sinais em todo o mundo. E aí, o que que culminou isso? O que que foram as consequências? Quais foram as consequências? Os surdos que sinalizavam, eles começaram a usar a língua de sinais em ambientes secretos. Como eles não poderiam utilizar na sala de aula, não poderiam, né, mais usar a língua de sinais ali, teriam que fazer ali a terapia, no caso, o tratamento para fala, né, para falar bem, eles realmente tiveram que usar a língua de sinais em ambientes secretos, vamos dizer assim, nos banheiros das escolas, né? Porque se até mesmo os professores vissem, né, que estavam sinalizando na sala de aula, eram amarradas as mãos dos surdos, né? E eles eram condicionados somente a falar e não sinalizar. Então foram muitos fatos até mesmo dentro da literatura surda, nós vemos esses fatos históricos sendo,
descritos, sendo ali falados, né, e registrados pela literatura surda, até mesmo por vários também pesquisadores da época que também registraram alguns fatos e que realmente essa proibição trouxe à comunidade surda uma coisa muito, vamos dizer, que até hoje tem perdurado, que é vamos dizer assim, um condicionamento da comunidade surda usar a língua de sinais em ambientes fechados que ouvintes não possam estar, né? Então, isso também foi, consequentemente, também surgindo as associações de surdos, e assim, as associações elas foram surgindo também por essa condição que o surdo tinha, de sinalizar em ambientes secretos, em ambientes que eles pudessem ter ali, vamos dizer assim, que eles pudessem ter a liberdade de usar a língua, mas não ser vistos pelos ouvintes, né, que estavam utilizando a língua. Então, isso daí perdurou durante mais ou menos 100 anos. E outro fato histórico importante, né, que a gente citou também, que nós citamos, foi a fundação do INES, que foi em 1857. Aqui no Brasil, como que foi esse episódio da fundação do INES, né? Ela foi a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro. Ela foi chamada primeiramente de Imperial Instituto dos Surdos Mudos, e depois ela foi criada, até mesmo teve uma lei de criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, né? Pela Lei 939. No dia 26 de setembro. Então, o dia 26 de setembro, no Brasil, é considerado o Dia do Surdo. Então, essa escola, ela surgiu pela fundação do Eduardo Rouet, que era um abade francês, que veio para o Brasil convidado de Dom Pedro II, e Dom Pedro II tinha essa proposta, né, de ter uma escola especial ali para as pessoas com surdez. Então, o abade veio para o Brasil, fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e aí, nesse instituto, o abade ele utilizava a língua de sinais francesa. Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, já tinha muitos surdos, né, que usavam uma língua própria daqui, uma língua que veiculava, que não era chamada ainda de língua brasileira de sinais. E aí, com essa mistura, né, dos sinais ali que o abade teve contato com esses surdos, que surgiu a nossa língua brasileira de sinais, tá? Que foi chamada realmente, né, pela língua do Brasil, a língua de sinais do Brasil. Então, Dom Pedro II, né, ele teve essa preocupação de trazer esse abade, o Eduardo Rouet, para que pudesse iniciar ali uma educação, né, especializada para surdos. Então, ela foi um instituto que ela realmente foi específico, fundado especificamente para a educação de surdos. Então, nós temos que relembrar alguns temas aí da nossa disciplina que perdurou durante essas semanas, né? Que nós vamos relembrar aí o que nós podemos relembrar sobre surdez, sobre deficiência auditiva, sobre Libras, né? Com as características principais, a Libras como L1 e língua portuguesa como L2 para os surdos, as diferenças entre cultura ouvinte e cultura surda, né? Os aspectos culturais dessa cultura surda,
até mesmo a vida do surdo, né, como que foi caracterizada pela condição cultural, social e histórica. E aí, por último, né, nessas últimas semanas, nós trabalhamos as adaptações curriculares. E como seria esse plano de aula, né, para surdos nas áreas de química e matemática? Então, começando aí pela surdez, vamos relembrar que surdez é a condição, né? A pessoa tem algum comprometimento de não ter a audição completa. Então, por exemplo, nós temos vários tipos de surdez. Então, aí nós temos que pensar: se eu falar pela questão patológica, clínica, eu tenho o olhar da deficiência auditiva. Se eu falar pela condição da surdez dos surdos que são usuários da língua de sinais, eu estou falando aqui desta área que tem a condição das pessoas que têm uma cultura própria, que têm uma história e tem a sua vida social diferenciada pelo uso da Libras, pela questão da acessibilidade e tudo mais. Então, deficiência auditiva, nós temos que pensar que são as pessoas com deficiência auditiva, PCD, né? O termo PCD, pessoa com deficiência auditiva, ainda acrescentando no PCD, pessoa com deficiência auditiva que utiliza aparelho auditivo, o AASE, que é chamado Aparelho de Amplificação Sonora Individual. Ou então que fizeram um implante coclear. Lembram o implante coclear que eu falei lá no início com vocês? Né? Que é um implante que é uma cirurgia que se faz, que é colocado eletrodos na cóclea, né? Na parte da cóclea que tem aquele caracolzinho dentro do ouvido, que tem o nervo auditivo. Esse implante coclear, ele vai acionar esse nervo auditivo e vai fazer com que o surdo, né, no caso a pessoa com deficiência auditiva, possa ter a experiência auditiva. Então, ele vai começar a ouvir e para conseguir distinguir os sons, aí é necessário também ter o acompanhamento de fonoaudiólogo, de psicólogo, otorrino, para que realmente possa ter êxito esse tratamento com o implante coclear, tanto o aparelho auditivo como o implante coclear, tá? A surdez, no caso, nós falamos surdez, os surdos, né? Que não existe nenhuma nomenclatura como surdo mudo, mudinho, isso já caiu em desuso, não existe mais, como vocês sabem. Os surdos são usuários da língua brasileira de sinais. Então, eles não fazem uso de aparelho auditivo, eles querem ser chamados de surdos por uma questão cultural, histórica, social, e é utilizado esse sinal surdo. E aí também, sendo usuário da língua brasileira de sinais, a comunidade surda brasileira, ela tem o quê? Ela tem, vamos dizer assim, características também culturais próprias da comunidade surda brasileira, ok? Então, a Libras, ela é a língua oficial da comunidade surda. Ela é uma língua oficializada pela Lei 10.436, como nós estudamos, né, uma semana somente sobre legislação. Ela é uma língua oficializada como segunda língua no país. Então, nós temos a primeira língua, nós ouvintes temos a primeira língua, língua portuguesa, e a segunda língua, Libras. No caso dos surdos, eles têm
A primeira língua, Libras, e a segunda língua portuguesa. Então, a Libras é a primeira língua, é a língua materna do surdo, da pessoa com surdez, tá? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida sobre esses aspectos que eu acabei de falar? Da minha parte, não, professora. Ok. Então, sendo a primeira língua do surdo, por exemplo, se o surdo estiver numa sala de aula, né, se ele chegar, se matricular numa escola, vamos dizer um surdo de 7º ano do ensino fundamental, mudou de cidade, né, saiu de Comodoro, da cidade de Comodoro, e mudou-se para Cuiabá. Ele vai matricular-se numa escola aqui na cidade de Cuiabá. E aí ele entra nessa escola, não existe o profissional tradutor e intérprete. Mas ele lá no ato da matrícula, junto com a sua mãe, a mãe, né, ali como sendo de menor, já diz ali, meu filho é surdo e ele precisa de um profissional tradutor e intérprete de Libras. O que vocês acham? A escola, ela deve fazer o que imediatamente? O que vocês acham, meninas? Boa noite, professora. Boa Até, noite. nem estou participando muito, é porque eu estou aqui tem quase 1 hora esperando minha filha sair da escola, não saiu ainda. Estou aqui na Sim. frente do colégio esperando ela e ouvindo a aula. Então, pelo que a senhora falou da deficiência, né, do surdo, do aluno surdo, a escola imediatamente ela deveria procurar um intérprete, né, para auxiliar tanto o aluno quanto o professor, né? Uhum. Sim. Ela precisa imediatamente contratar, pedir, né, no caso, numa escola pública, relatar isso no caso, se for da prefeitura do estado, solicitar esse intérprete imediatamente. Porque nós temos uma legislação que ampara esse contrato. Nós temos uma lei que diz que, tendo um aluno com surdez numa sala de aula, é necessário ter pelo menos um tradutor-intérprete de Libras. Né? Então, o contrato precisa ser imediato. Né? Ele, sendo usuário da língua de sinais, ele precisa ter acesso a tudo que veicular na sala, sendo a língua portuguesa, no caso, a língua dominante. O surdo usuário da Libras, ele precisa ter o mesmo acesso que os outros alunos, e essa condição para ter o acesso é o intérprete de Libras, que vai mediar as duas línguas, certo? Então, a Libras, ela tem as principais características de ser uma língua, que é a língua materna do surdo. Ela é uma língua oficializada pela Lei 10.436. É uma língua que ela é língua e não linguagem, porque ela é língua como qualquer outra língua oral. Ela tem os requisitos, tem as características que qualquer língua oral tem. Tem a sintaxe, a semântica, tem a fonologia, tem todas, vamos dizer, os requisitos linguísticos que uma língua oral tem. Então, é considerada, sim, língua e não linguagem. Então, quando vocês virem alguém falar, né, ou virem em algum lugar, linguagem brasileira de sinais, está errado. Não é linguagem, e sim língua. Então, as características principais, né, da Libras são essas, além de ser de modalidade visual espacial. Por quê? Nós temos a língua portuguesa, que é oral auditiva. A Libras, ela é de modalidade visual, né? Que eu
preciso do outro para visualizar o que eu estou sinalizando. Visual, eu percebo tudo pela visão visual. E espacial, todos os sinais são realizados dentro de um espaço, né? Tem um determinado espaço em que eu, com as mãos, realizo todos os sinais. Ela é a língua oficial da comunidade surda brasileira, já falei para vocês as principais características. E sendo a língua como L1 da comunidade surda, então o surdo, por exemplo, dentro da sala de aula, se ele precisar realizar uma avaliação dentro da sala de aula, vamos dizer, uma avaliação da disciplina, por exemplo, de matemática ou de química, principalmente se for, por exemplo, uma avaliação no caso de uma sala que o professor fala, olha, eu quero realizar com vocês uma avaliação oral, na condição ali do surdo, do estudante surdo. O que vocês realizariam com este surdo? Como que seria a avaliação desse surdo? Como que ele poderia realizar a avaliação? Pelo intérprete? Isso, muito bem, tendo o intérprete na sala de aula, né? Então, ali ele vai participar, ele vai realizar a avaliação também, como os outros alunos vão falar, e o intérprete vai ali mediar, interpretar tudo que os colegas estiverem falando para o professor e para o surdo. Mas quando chegar a vez do surdo, ele também vai fazer ali em libras, vai sinalizar, e o intérprete vai fazer a voz dele. Né, vai ser a voz ali do surdo. Tudo que eles te sinalizarem, o intérprete vai falar. E aí, ele também vai fazer ali a avaliação, no caso, visual, né? Aí vai ter dos ouvintes que vai ser oral e do surdo que vai ser a avaliação visual em libras, certo? Então, assim, todas as condições para avaliar também o aluno na sala de aula, elas devem ter a proximidade ali também como os ouvintes, né? Não pode ser uma avaliação totalmente diferenciada para o surdo, porque ele não tem a língua portuguesa como primeira língua, ok? Então, isso nós vemos pelos relatos, principalmente, né, da Karen Strobel, que eu passei para vocês aquele capítulo, né, principal lá, que eu falei, o capítulo 4, que fala da cultura surda, dos artefatos culturais da surdez, da comunidade surda, né? Que ela relata realmente o comportamento das pessoas surdas em vários contextos, né? E principalmente no capítulo 4, ela descreve ali vamos dizer, as características principais da cultura surda, os artefatos culturais. Então, vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês relembrarem isso, que a gente falou no encontro. Qual que é o primeiro artefato da comunidade surda? Qual que é o primeiro artefato cultural? É a língua de sinais, é a própria Libras. No caso do Brasil, é a Libras. Aí nós temos outros países que usam outras línguas de sinais. Nós temos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, American Sign Language, que é língua de sinais americana. Nós temos na Bolívia, língua de sinais boliviana. Em Portugal, nós temos língua gestual portuguesa. Então, as línguas de sinais, elas não são universais, né? Elas não são uma só, né? Universais. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, a Karen Strobel diz, né? A língua de sinais, no caso, a língua de sinais brasileira é da comunidade surda brasileira. Então, é um aspecto cultural da comunidade surda brasileira. Isso diferencia da cultura ouvinte que utiliza
a oralização, que no caso do nosso país, utiliza a língua portuguesa. Então, a primeira diferença cultural entre cultura ouvinte e cultura surda. E aí nós temos também a visualidade. A visualidade, o que é a visualidade? Vem de visão. Então, visualidade quer dizer, a pessoa surda, ela percebe o mundo pelo visual, né? Ela tem algo a mais que os ouvintes, porque como falta, né, vamos dizer, a audição que falta, é muito mais aguçada a visualidade da pessoa surda. Ela tem um campo de visualização muito mais eficaz do que nós ouvintes, né? Porque nós teríamos que fazer realmente esse exercício mesmo de hora, né? Tentar ali ficar sem ouvir ali para tentar focar realmente somente na visão. Então, esse aspecto cultural da visualidade. O aspecto cultural da família, que ela relata, tem alguns relatos ali que a Karen Strobel traz, né? Por exemplo, a família de surdos, às vezes até tem o contentamento de ter, por exemplo, uma criança que nasce surda e não ouvinte. E aí a família ouvinte fala assim, nossa, por que eles estão ficando, né, felizes por nascer também um surdo e não um ouvinte? Então tem essa questão cultural, familiar, né, que envolve ali a questão da proximidade da língua, a questão do afeto pela vivência de ser surdo. Tem a questão cultural também, um artefato cultural da vida social e esportiva, que existem aí também a organização da vida esportiva, da vida social, de congressos, de festas, das associações de surdos, das Olimpíadas que existem, né, na área do esporte. Existem também os materiais visuais que são produzidos pelos surdos, a literatura surda, a política, que é realmente ali um grupo, né, que daí eles querem fazer ali a interpretação de tudo o que acontece pela questão política, tanto a nível, né, externo, mas também a questão política dos surdos, né, entre os surdos, a comunidade surda. Então, também existe esse artefato cultural da política, além também das artes visuais, que são os vídeos. Hoje nós temos muitos vídeos, né, sendo veiculados nas redes sociais. Então, falar da vida, falar das experiências em língua de sinais. Assim como nós temos vídeos no YouTube aí sobre culinária, sobre esporte, sobre lazer, experiências, né, das pessoas, os YouTubers, né, que colocam ali as experiências. Também tem a produção dessas artes visuais também pelos surdos através dos vídeos, né? Tem também artes visuais pelo teatro, né? A produção realmente de peças teatrais, dos poemas em libras, teatro, poemas. Tem vários trabalhos veiculados, principalmente na rede social, que a gente consegue acompanhar e que mostra as artes visuais. Alguma dúvida até aqui? Professora, você falando aí de teatro, visuais, a gente, então, na sala de aula, a gente também pode incentivar eles a participarem disso, até como meio deles, como se diz, dialogar mais entre os companheiros na sala. Com Não certeza. pode, né? Tá. Isso, com certeza. E aí vai depender, né, da personalidade ali do estudante com surdez, né? Se ele tem mais desenvoltura ou não, como qualquer outro aluno, né? Se ele gosta, se ele vai gostar
dessa participação ali de apresentação, né? Porque tem surdos que não gostam de apresentar, como qualquer ouvinte, né? Tem os que gostam e os que não gostam, né? Então, assim, nós temos vamos dizer assim, a vivência da pessoa com surdez em todos os contextos que vocês imaginarem, né? Em todos os contextos, assim como as pessoas ouvintes. Ah, ele é surdo, então ele fica só no mundinho ali com os surdos. Não, eles estão produzindo muitos materiais, principalmente na internet, e até mesmo assim, conversando com ouvintes, trocando ideia com ouvintes, né? Principalmente na internet, que dá para você colocar lá por escrito algo que você acha do vídeo, conforme você vai compreendendo a língua de sinais, vai aprendendo a língua de sinais e consegue visualizar os vídeos e consegue interpretar aqueles vídeos, né? O que eles estão argumentando ali. Então, assim, há muitas trocas ali entre as duas culturas, cultura surda e cultura ouvinte, tá? E as adaptações curriculares, por fim, né? As adaptações curriculares, nós vamos pensar lá desde os primeiros dias que eu, né, vim falando com vocês, que vocês já deveriam pensar o que você faria, né, se o surdo estivesse na sua sala de aula, né? E aí? Olha, tem um intérprete de Libras na sala de aula. Existe o tradutor e intérprete de Libras. Precisa existir, né? Pela lei, não pode ficar sem esse profissional na sala de aula, numa sala bilíngue, no caso, uma sala inclusiva, que tenha surdos. Então, você vai realizar ali o seu plano de aula, mas você também poderá fazer algumas adaptações no seu plano de aula para que este surdo, este aluno com surdez possa compreender melhor a sua disciplina, seja na química ou na matemática. Então, as adaptações curriculares dentro ali dos planos de aula, né, semanal, diário, é necessário que o professor ele possa ter esse momento até mesmo com o tradutor intérprete de Libras, um momento ali que ele possa conversar com o tradutor intérprete de Libras. Então, assim, é necessário que sente ali, né, com o tradutor intérprete de Libras, que passe o material com antecedência, né, para o profissional que vai fazer a interpretação da aula. Os materiais, se eles puderem ter referências ali visuais, eu digo referências visuais, por exemplo, eu vou utilizar uma tabela, então coloque a tabela lá, visual ali no quadro, ou então, né, de repente em cartaz, ou vai usar o slide, gráficos, tudo auxilia na questão, no campo visual da pessoa com surdez. Então, por exemplo, cores, né? De repente, vai trabalhar mistura homogênea, heterogênea. Então, faça a experiência, né? A experiência prática. Se pode fazer, podemos fazer a experiência prática, é melhor ainda. Né? Na área da matemática, tem, às vezes, por exemplo, conteúdos que vão utilizar mais o quadro e que o professor realmente ele vai precisar desenhar mais ali, né? Fazer realmente algo que o surdo possa compreender não só pela estrutura das equações, mas também complementando com alguma imagem, algum gráfico, alguma tabela, foto, tela, pintura, algo que vai complementar aquela ideia daquele conceito. Então, quando a gente entende neste aspecto cultural que a Karen Strobel diz da visualidade, é muito mais fácil para o professor fazer o seu plano de aula, que ele vai pensar, peraí, eu tenho esse tema, mas eu vou falar sobre aquela parte lá da tabela periódica que eu vou mostrar lá os elementos químicos, né?
eu preciso mostrar mais metais, não metais, tal, eu vou mostrar o que, que é isso, mas o que é necessário, às vezes, ter uma imagem também para mostrar qual é aquele objeto, né? Qual é aquele conceito que, às vezes, uma imagem também complementa a compreensão. E isso eu digo que não só o surdo vai ser favorecido dentro dessa sala de aula, mas também os ouvintes que estiverem estudando nesta sala. Então, assim, ter essa adaptação curricular é realmente pensar, né, neste aspecto cultural do surdo, no caso da visualidade e da língua de sinais, né? Ele precisa ali de, vamos dizer, um complemento de campo visual para que ele possa condicionar, para que ele possa estabelecer relações, né, entre os conceitos que ele está aprendendo. E aí, quais são as ideias aí que vocês têm para uma aula na área de matemática ou química? Cite aí para mim uma aula que você poderia utilizar um material visual. Falem aí, meninas. Eu acho que uma aula visual daria para utilizar em, por exemplo, área, figuras geométricas. A gente tem alguns materiais manipuláveis, então eu acho que para Sim. ele daria certo, porque é que agora eu esqueci, eu fiz até 5 coisas do outro laboratório, esqueci os nomes. Mas você tem bastante quebra-cabeça de Pitágoras, por exemplo, é visual e você Ó, consegue comprovar a área por ela, né? Então, sim, tem um par deles que eu acho que na parte do visual seria muito bem colocado, e que nem a professora falou, até mesmo para os outros alunos, que querendo ou não, interte mais, né? Chama mais atenção. isso, muito bem. Que mais? Vocês duas são da área de química, não, da área de matemática, né? Eu sou. E a outra colega Sim, professora, matemática também. também, né? Então a Uhum. matemática ela favorece porque ela tem muita, eu acho que ela tem muito campo visual, né? Tem bastante, né? Tem bastante coisa que dá para trabalhar na sala de aula. Uhum. Além a parte de trigonometria, né, que tem as formas, conjuntos, né, que tem que realmente mostrar ali, né, os conjuntos, funções. A área da matemática realmente ela é bem visual, mas às vezes você encontra algo que vai ainda complementar, né, o conceito que você quer trabalhar na sala de aula. É isso que eu quero que vocês realmente pensem, reflitam, né, que pode fazer algo a mais nessa adaptação curricular, tá? Então, gente, seria isso mesmo, tá? Essa seria, assim, uma revisão bem sucinta com vocês hoje, né? Vocês vão realizar a avaliação aí amanhã, né? Então, assim, eu quero que vocês, né, façam ali um estudo ali durante ali as 9 semanas, mais nessas questões que eu coloquei aqui nesta aula. Daqui a pouco eu já vou subir a aula para vocês, tá? E aí eu desejo, né, uma avaliação muito produtiva, que vocês desempenhem bem, né, todos os conhecimentos que vocês tiveram durante estas semanas da disciplina e que possamos nos encontrar aí em outros contextos, outras oportunidades, tá? Agradeço a presença, agradeço todo o empenho, né, toda a disponibilidade que vocês tiveram, né, para estudar a disciplina e que continue, né? O estudo da Libras não é algo assim que realmente às vezes a pessoa não só para ficar ser um sinalizante da Libras, né, mas tem muitas curiosidades da cultura surda, da vida, né, das pessoas surdas, que eu acredito que seja interessante as pessoas ouvintes terem esse interesse em saber, tá? Então,
façam, né, cursos de Libras, tem cursos de Libras virtuais, tem cursos de Libras, né, aqui no estado de Mato Grosso, tem várias oficinas, mini cursos, palestras, né, que são dadas também nas escolas, nos institutos. Então, se puderem continuar com os estudos, eu realmente incentivo e que vocês tenham muito êxito, tá? Agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço, professora, muito obrigado. Uma aula muito gostosa e com muita curiosidade, para já aguça bastante assim a imaginação, né? Sim. Então, gente, uma boa noite, tá? E até a próxima oportunidade. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite, professora.